Eu quero iniciar esse nosso compartilhamento. Uma frase de um teólogo americano chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos do século XX, diz que toda verdade é a verdade de Deus. Não importa de onde vem a verdade. Se é verdade, é de Deus. Se toda verdade é a verdade de Deus e se toda verdade emanada procede dele, num tempo onde o que alguns estudiosos vão chamar de pós-verdade, que é o tempo que nós vivemos, a verdade torna-se muito mais importante ou relevante do que em outros tempos. Nós vivemos um tempo de pós-verdades e podemos ver isso, aferir, porque hoje o que vale de fato são as narrativas. Não importa muito se o que é dito é verdadeiro ou não, o importa é se eu concordo com isso. Se eu concordo, então é verdade para mim. Se eu não concordo, então eu não quero saber. Num tempo de fake news, no tempo onde falsas verdades estão sendo disseminadas em todo o tempo, em todo momento, pensar sobre a verdade e como descobrir a verdade ou ter contato com a verdade é importante para nós, me parece pertinente. Para muitas pessoas não importam mais as verdades, importa que o que seja dito seja exatamente aquilo que elas querem ouvir. E me parece que no tempo de Jesus, guardadas as devidas proporções e anacronismos históricos, não era diferente. Naquele tempo também havia pessoas que gostavam de ouvir outras coisas que não a verdade, que gostavam de criar a sua própria verdade, ou talvez de criar uma narrativa fantasiosa, mas que para si era verdade. Ou de olhar a realidade e negar a verdade, porque essa verdade, de alguma forma, lhes era desconfortável. No Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos por várias vezes seus opositores mais ferozes, mais ferrenhos, notadamente os fariseus, os saduceus e uns que são chamados de mestres da lei, mas muitas vezes estão incluídos num grupo ou em outro. Esses se levantavam várias vezes e questionavam Jesus. E questionavam não apenas o que Jesus falava, mas questionavam quem Jesus era. Questionavam o ministério de Jesus, questionavam a autoridade de Jesus, questionavam o seu messianato. Questionavam o fato de que Jesus era Deus. Então, curiosamente, os homens, diante da verdade divina, diante daquele que é a própria verdade encarnada, o Logos divino, o Messias encarnado, olhavam para ele e preferiam a mentira. Muitas vezes, no ministério de Jesus, Jesus ensinava a verdade ao povo e tais homens levantavam-se e diziam: não, é mentira, ele é um mentiroso. Isso é uma fake news, isso não é uma verdade. E Jesus ainda assim, de forma amorosa, insistia-lhes em ensinar a verdade, mesmo com o seu desinteresse. E se toda a verdade é a verdade de Deus, como Francis Schaeffer nos ensina, o meio pelo qual a verdade é apresentada não é tão relevante. E Jesus usava de um meio muito criativo para apresentar a verdade, que eram as histórias, e essas histórias denominadas de parábolas. Você certamente conhece alguma parábola de Jesus. Parábolas não são alegorias, parábolas não são metáforas, parábolas são ilustrações de uma verdade espiritual, feitas de maneira que o ouvinte pudesse entender com clareza. E é sobre uma parábola que eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma verdade ou muitas verdades nesta noite. E para tanto eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, e nós nessa noite refletiremos sobre uma verdade que emanará outras verdades para nós que tem a ver com o amor do Pai. Lucas capítulo 15, versículo 11. Você conhece essa história, a história denominada de parábola do filho pródigo. Bom samaritano. Um outro dia, quem sabe, bom samaritano. Mas hoje é a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, uma das histórias mais conhecidas da humanidade.
E Jesus começa antes deixa eu te explicar esse contexto. Nós vemos no final do capítulo anterior, e na verdade ao longo desse capítulo, Jesus ele começa a andar com publicanos, com pecadores, e esses pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, porque ele emanava uma espiritualidade, ele de fato era Deus encarnado, e então ele era atraente às pessoas e atraía as pessoas a si. Aí os pecadores iam para Jesus e Jesus falava com eles. E aí Jesus começou a contar algumas histórias, porque ele foi interpelado pelos mestres da lei e pelos fariseus. Você pode ver no versículo 2 de Lucas 15. E ali ele vai contar 3 histórias. A primeira é a história da ovelha perdida. A segunda é a história da dracma perdida, para as versões mais antigas, ou da moeda perdida. E a terceira é a história do filho perdido. 3 perdidos num capítulo. Então Jesus começa a contar essa história para os mestres da lei, e aí sim, versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por tua santa palavra, e te pedimos nessa noite que ela encontre lugar nos nossos corações e produza em nós o fruto para o qual o Senhor já predeterminou desde a eternidade. Deus, usa-nos agora com poder e autoridade, no nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada. E essa é a nossa oração. E o povo de Deus diz: amém. Queridos, esse texto é muito bom, bom demais, bom demais, né? E a gente tem tantas coisas aqui para refletir, tantas verdades dentro dessa narrativa que expressam essa verdade máxima, que o Pai é amoroso, o Pai nos ama. E a primeira e grande verdade que você precisa se conectar nessa noite é com a realidade do amor de Deus sobre a sua vida. Deus ama você. Deus te ama absurdamente. E essa narrativa traz para a gente outras verdades.
Primeiro, o texto ele começa com a narrativa de um filho perdido e consiste dessas ilustrações interligadas no primeiro momento até o versículo 24, a gente tem um filho. Depois, a partir do versículo 25, a gente começa a migrar a narrativa para a história do outro filho. E a história é mais ou menos o seguinte: um filho mais novo, de acordo com as leis judaicas, tinha direito a 1/3 do patrimônio do pai. Diferente de hoje, da nossa legislação, quando o pai tinha 2 filhos, não era 50% para cada um. O filho mais velho tinha uma porção dobrada em relação ao filho mais novo. Então, o mais velho ganharia 2/3 da herança e o mais novo ganharia 1/3. Esse menino olha para o pai, olha para as riquezas que tem ali, para os recursos, tem seus próprios desejos, tem suas próprias vontades e fala: quer saber, eu quero essa grana aí para curtir a vida. Eu quero esse dinheiro para fazer as minhas próprias escolhas. Embora fosse relativamente comum que um pai judeu decidisse por si próprio, decidisse com a sua própria capacidade de volição, abrir mão do seu patrimônio para os seus filhos como uma espécie de aposentadoria, não é isso que nós vemos nesse texto. Nesse texto o que nós temos é o inverso. O que nós temos é uma postura absurdamente cruel e insensível desse garoto ao olhar para o pai e dizer: pai, me dá a minha herança que eu tenho direito. Primeiro porque herança não é direito de ninguém, é expectativa de direito. Você jovem que está se fiando no que os seus pais construíram, achando que vai ficar para você, tome cuidado. Você não tem direito a nada. Você tem uma expectativa de direito. Porque se eles quiserem vender tudo, eles podem. O patrimônio é deles. Aquele moleque não tinha direito a nada. O direito só existia na cabeça dele. Alguém contou para ele, ele achou que tinha. Sei lá de onde ele tirou isso. Mas ele acreditou que tinha direito a alguma coisa. Mas ele não tinha. E mais do que isso, quando ele, com o pai em vida, fala assim: me dá a parte da herança que eu tenho direito, em outras palavras, o que o garoto queria era que o pai morresse. Já que tu não morre para eu herdar logo o que é meu, me dá logo isso aí. Já que eu não posso matar você para ter o que eu quero, então antecipa isso para mim, porque eu não quero ficar esperando você morrer. Em outras palavras, de uma maneira mais crua, é exatamente isso que acontece, irmãos. Aquele garoto, quando diz para o pai que quer o dinheiro da herança, está dizendo para o pai: pai, eu não estou nem aí para você, o que me interessa é o que você vai deixar para mim. Pai, eu não me importo com a sua companhia, porque eu vou pegar o dinheiro e eu vou embora. Pai, eu não estou nem aí para o que você tem de expectativa na minha vida. Eu quero aquilo que eu reputo ser meu por direito, e assim que eu pegar, eu vou sumir daqui e o Senhor nunca mais vai me ver. E a primeira verdade, que não é tão agradável, mas que nós podemos extrair desse texto, é que muitas vezes nós somos como o filho pródigo, porque nós enxergamos o nosso pai como um obstáculo às nossas vontades. Nós enxergamos Deus, a sua palavra, os seus princípios e os seus valores morais como um obstáculo para que a gente viva do jeito que a gente quer. A gente enxerga Deus e a revelação de Deus nas Escrituras como um problema. E no fundo, muitos de nós temos o desejo de que Deus desaparecesse da nossa vida. A gente só não tem coragem de dizer isso. No fundo, muitos de nós vivemos, de fato, como se ele já não existisse. Mas muitos de nós ansiávamos para que tudo aquilo que a Escritura diz, que é contrário ao meu desejo, ao meu interesse e à minha vontade, não estivesse aqui. Ou seja, para que Deus sumisse, para que a vontade do Eterno saísse da minha vida. Porque eu quero viver do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu acho mais interessante. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos pais terrenos também. Fazemos com o Pai Celestial e fazemos com os pais terrenos. Não nesta igreja, mas em muitas outras, alguns adolescentes já oraram assim: ai, como seria bom se meu pai sumisse. Não aqui na Pibara, mas no Rio era muito comum. Como seria bom se minha mãe não estivesse aqui. Eu ia poder fazer o que eu quisesse. Doce ilusão. Mas o que nós vemos aqui é que quando nós enxergamos Deus como um obstáculo, quando nós enxergamos a palavra de Jesus e o Evangelho como um problema para a realização dos nossos desejos, está na hora de parar e repensar o tipo de relacionamento que a gente está tendo com Deus. Aquele menino, embora não seja nomeado na narrativa, muito possivelmente ou tranquilamente poderia se chamar de André, poderia ter o seu nome também, porque este mesmo desejo talvez já tenha passado pelos nossos corações. A gente só não percebe, ou percebe e finge que não. Muitas vezes nós queremos que
nós enxergamos Deus como obstáculo, queremos que Ele seja retirado da nossa história. E isso é manifesto em quando nós exigimos de Deus coisas que nós não temos direito nenhum. Quando nós queremos colocar Deus contra a parede e dizemos, Senhor, se o Senhor não me der isso aqui, eu vou embora, eu vou parar de servir o Senhor, eu vou parar de estar na tua casa, eu vou viver do jeito que eu quero. É isso que a gente está fazendo. É a mesma coisa, só de forma diferente. O texto segue e aquele menino recebe do pai aquilo que ele queria. E é interessante que o pai não fala nada para o filho. O filho diz isso tudo para ele e o texto não diz uma palavra do pai. Só diz que o pai entregou. Como se o pai dissesse, tudo bem, é isso que você quer? Então vai lá, tá aqui. Deu um cheque, fez um pix. Não tem mais cheque, eu quase não tenho. Fez um pix e o garoto pegou o dinheiro, o seu cartão roxo do Nubank e seguiu a vida. Não paga anuidade, né? O texto vai dizer que aquele menino segue a caminhada e esse pai que está calado no início da parábola é substituído na narrativa e o menino vai seguindo. É curioso que quando eu olho para esse texto eu vejo muitas similaridades entre a relação do menino com o pai e a nossa com Deus, porque da mesma forma que quando nós queremos realizar os nossos desejos e as nossas vontades e nós colocamos Deus contra a parede, Deus também não fala nada. Às vezes a gente pensa assim, eu vou me rebelar contra Deus para Ele falar. Vai se rebelar e não vai falar nada. Você vai fazer o que você quiser. Você vai tomar as decisões que você bem entender. Não vai aparecer anjo na tua frente, escrevendo nada na parede. Não vai aparecer arcanjo com bandeja, nada disso. Não vai vir profeta, esquece isso. O que você quiser fazer, você vai fazer, porque Deus te dotou de livre-arbítrio. O pai explicita isso muito bem, porque o garoto faz o que quer. E o pai não fala nada, deixa ele tomar as suas atitudes. Da mesma maneira em que o pai da parábola silenciosamente permite que o filho faça aquilo que deseja, na sua vida talvez você esteja vivendo exatamente da forma que sempre quis e aparentemente Deus está quieto sem falar nada com você. E você está seguindo achando que está fazendo uma boa escolha. E você está seguindo achando que está tudo bem. O pai não tentou impedir o filho e eu quero dizer para você que Deus também não vai tentar impedi-lo. Ele vai deixar você fazer tudo o que você quiser. Mas lembre-se que todas as suas escolhas trarão sobre a sua vida consequências. Todas. A história segue e nos leva a um próximo cenário. Aquele garoto sai daquele ambiente onde ele estava vivendo e ele vai para uma outra cidade, ele vai para um outro lugar, para um outro país. E o texto diz que ele queria ir para uma terra distante, longe do pai, longe da sua comunidade, longe da família, longe talvez da sua igreja, longe de todos aqueles que o viram crescer. E lá, naquele lugar especial, todos os seus sonhos seriam realidade. Quase que um Shangri-La evangélico. Ele quer ir para um paraíso imaginado na cabeça dele, quer ir para um lugar maravilhoso, e está caminhando naquela direção, com todo o dinheiro que não tinha direito, mas o pai graciosamente permitiu que tivesse, com todas as potencialidades que ele tinha, ele larga o pai, larga a família e segue o seu caminho. E quando chega lá, todos os seus sonhos, tudo aquilo que ele imaginava, tragicamente se transformam em um cenário terrível, em um pesadelo atroz, inimaginável para aquele jovem. Por quê? Porque ao nos entregarmos às nossas escolhas sem a aprovação de Deus, saiba que elas levarão você ao fim exatamente oposto ao que você deseja. Quando nós queremos satisfazer os nossos desejos na ilusão de que encontraremos realização, felicidade e plenitude, você só vai encontrar frustração, infelicidade e vazio. O menino sai e enquanto está tudo bem, ele vai vivendo a vida. Como diz o salmista, ao entrar em um abismo, é engolido por outro abismo, e nesse caminho onde um abismo engole outro, ou um abismo chama outro abismo, esse jovem se entrega a toda sorte de paixão mundana. Para alguns de nós, é a vida ideal. Pastor, eu quero curtir a vida, tal qual Travis em Curtindo a Vida Adoidado. Quem tem mais de 30 anos aí, assistiu muito no Sessão da Tarde. Eu quero aproveitar. Eu não estou nem aí para nada, não estou nem para a igreja, não estou nem para Deus, não estou aí para pastor, não estou aí para família. Eu quero, só se vive uma vez, pastor. Eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero tomar as minhas decisões, eu quero trazer o protagonismo da minha história sobre mim. E Deus, domingo de vez em quando eu apareço na igreja e falo com ele.
Ah, mas e o pai? Ah, que se dane o pai, eu quero o dinheiro da herança para aproveitar a vida. E esse garoto vai, e ele se entrega a tudo, porque o texto diz que ele vive de maneira dissoluta. Ou seja, ele fez o que queria. Ele gastou, ele torrava o dinheiro. Eu não sei se alguém aqui lembra, mas domingo de manhã, eu já contei isso aqui. Meu programa de domingo de manhã era assistir o desenho bíblico do SBT. Nem crente eu era, mas eu assistia. E esse desenho aqui eu lembro com detalhes, das maçãzinhas, da barraquinha da mulher, ele querendo pegar, ele ia lá e comprava as maçãs, e a mulher dava um beijo nele, e ele era lindo e maravilhoso, e o dia em que o dinheiro acaba, ele vai pegar uma maçã, e ela fecha a porta na cara dele. É exatamente isso. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigo. Enquanto tinha saúde, estava tudo bem. Enquanto estava tudo certo, beleza, nem lembrava do pai, até que as coisas viram. E eu quero dizer para você que a vida vira, a vida muda. E as circunstâncias da vida derrubam a gente se nós não estivermos em Cristo Jesus. Aquele garoto sai da casa do pai com uma circunstância, uma realidade, vai para um outro lugar realizar seus sonhos e ao chegar lá encontra uma circunstância, realidade diferente. Eu quero dizer para você que do lado de cada cerca parece que a grama do lado de lá é mais verde, mas não é. Parece que aquilo que é proibido, parece que aquilo que Deus diz para nós não fazermos é muito bom, mas não é. É a maneira que o diabo tem de ceifar a sua vida. É a maneira que o inimigo tem de fazer você romper com o pai e tentar viver sozinho no estrangeiro. E eu quero dizer para você, com autoridade de homem de Deus, de que a Escritura diz para nós, de que quando nós andamos neste caminho, o nosso destino é igual ao do garoto. Muitas vezes nós caminhamos na direção exatamente oposta daquilo que esperamos, quando fazemos exatamente aquilo que queremos, por mais paradoxal que isso seja. E aí esse menino está lá, e o texto diz para nós, que depois de um tempo chega uma fome naquela cidade, ele perde todos os seus recursos, ao ponto dele não ter sequer o que comer. A narrativa diz para nós que ele não tem que comer. E há um verbo aqui, o verbo grego kolau, que diz, porque o texto depois vai dizer o seguinte, esse jovem não tinha que comer, e ele começa a mendigar de certa forma, e ele encontra um rapaz, um homem, e ele, de tanto pedir, essa pessoa permite que ele cuide dos seus porcos. E aqui está o verbo kaloi. E esse verbo dá a ideia, não apenas de alguém que pede, mas de alguém que está pendurado. Nós vemos um homem que tinha recursos, que tinha dinheiro, que tinha alimento, que tinha família, que tinha pai, que tinha uma rede de cuidado, a abandonar tudo isso para ficar implorando nas barras da calça de um homem para comer lavagem. É isso que o texto está dizendo. E é isso que vai acontecer com a sua vida, com a minha vida, se algum dia nós dissermos para Deus, Senhor, eu não quero me relacionar contigo, eu só quero aquilo que o Senhor pode me dar. Porque esse é o destino de quem se afasta do Pai para viver como quer e onde acha que é o melhor lugar. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas algum dia essa realidade sobrevirá sobre a sua vida. Quando olhamos para esse texto, vemos esse menino, e a ideia do texto é que o garoto perturbou tanto aquele homem, que ele falou, tudo bem, seu desgraçado, seu infeliz, seu pobre coitado, vá lá cuidar dos porcos. E ele vai. E aqui nós entramos em uma outra questão interessante, porque quando nós seguimos o nosso caminho, longe da vontade de Deus, e abandonamos o Pai, isso promove em nós uma desconstrução da nossa identidade. Por quê? Porque esse jovem era um judeu, e como você sabe, o porco era um animal imundo para os judeus. Um judeu sequer poderia tocar em um porco. E nós estamos vendo um homem nobre, um judeu nobre, comendo a comida dos porcos. Mais do que isso, porque o texto diz que ele desejava a comida dos porcos, mas eles não lhe davam. Os porcos comiam primeiro. Se sobrasse, ele comia alguma coisa. No início era legal, mas o fim é isso. O que nós vemos nesse texto é que quando nós queremos seguir a nossa própria vida, quando nós queremos tomar as rédeas da nossa existência e abandonamos a Deus e colocamos Deus em segundo plano e desejamos que Deus saia da nossa vida, que Deus saia da nossa caminhada, que Deus saia da nossa história, você vai entrar num caminho de desconstrução da sua identidade e você vai se pegar um dia olhando como você vive e se perguntando, meu Deus, como eu vim parar aqui? Fazendo exatamente aquilo que você abominava.
Eis o resultado de uma falsa liberdade que nada mais é do que uma escravidão do pecado. O menino, o jovem, deseja comer as alfarrobas. E aí lá no versículo 17, o texto tem uma expressão que muda a direção da narrativa. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aqui para nós há um descortinar de uma nova verdade. É justamente no momento de dificuldade que nós lembramos de Deus. É justamente quando acaba o dinheiro, o conforto, o recurso, as amizades, quando acaba tudo, o garoto lembra do pai. E muitos de nós optamos por caminhos na nossa vida que vão nos levar a uma vida de infelicidade, que vão nos levar a uma vida de sofrimento, que vão nos levar a uma vida de frustração, exatamente de forma antagônica àquilo que nós esperávamos, como caminhávamos nessa direção. Mas é muito curioso que nós só nos lembremos de Deus no momento da dificuldade. Quando ele está sendo humilhado, rejeitado por todo mundo, ele lembrava do quanto o pai era amoroso. Quando ele está sendo ali trucidado emocionalmente por aquela circunstância, ele lembrava do ambiente seguro que ele tinha dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua família. E Deus permite que esse menino, e que eu e que você, construamos o nosso próprio caminho, as nossas próprias escolhas, decidamos de acordo com o nosso próprio desejo, mas Deus também deixa para nós sempre a possibilidade de rever as decisões que tomamos, de repensar os caminhos que estamos trilhando, de cair em si no meio da história. E esse jovem cai em si. A diferença é que nós, quando vivemos situações como essas, frutos da nossa própria escolha, muitas vezes ao cairmos em si, colocamos a culpa em Deus. É como se esse garoto virasse e dissesse assim: pô, que droga de vida que eu estou levando, é culpa do meu pai que deu o dinheiro da herança. Que porcaria de vida que eu estou levando, por que meu pai não fechou a porteira? Graças a Deus, o menino não faz isso, mas a gente faz. E, inclusive, o fato dele não fazer isso é que é a sua tábua de salvação. Porque quando ele cai em si e vê a realidade que ele está vivendo e lembra do pai, ele fala: olha, eu vou voltar para o meu pai, porque mesmo que eu seja um empregado dele, é muito melhor do que eu estou vivendo, não dá para piorar. E aqui nós percebemos uma outra verdade, é que a mudança de vida e o caminho de volta para a casa do Pai, o caminho de restauração, passa pelo reconhecimento da nossa responsabilidade sobre as escolhas que fizemos na vida. Pare de culpar os outros pelo fracasso da sua história. Pare de culpar os outros pelas suas frustrações. Pare de culpar os outros pelos seus problemas. Nós precisamos olhar para a realidade e ter a coragem de dizer: eu estou passando por isso porque eu fiz essas escolhas. Porque só assim a gente vai conseguir lidar com os problemas e a gente vai conseguir trilhar um caminho de volta. Apenas isso. Óbvio que existem algumas circunstâncias na nossa vida em que outras pessoas interferem, é claro. Mas, via de regra, nós culpamos os outros pelas nossas próprias escolhas também. Esse jovem segue um caminho diferente e aqui começa a sua restauração. O filho enxerga, em primeiro lugar, que a responsabilidade foi dele. Eu fui embora. Eu saí de um ambiente bom, saudável, onde eu era feliz em busca de uma falsa ilusão, de uma falsa promessa de felicidade e de liberdade. Eu fiz essas escolhas, eu trilhei esses caminhos. Então, se eu vim até aqui, agora eu vou me levantar e voltar à casa do Pai. Eu vou levantar e trilhar o caminho de volta. Porque ele poderia ficar sentado na beira do caminho e reclamando e falando: ó céus, ó vida, e ninguém me ajuda, e ó, vem aqui alguém, por favor, e meu pai, cadê meu pai que não aparece? Não, levanta e vai embora. Levanta, sacode a poeira, como diz o poeta popular, e volta para a casa do Pai, né? Levanta e faz diferente. Levanta e faz o caminho de volta. Talvez Deus esteja trazendo coisas ao seu coração, falando ao seu coração, falando à sua mente, trazendo coisas da sua vida, da sua espiritualidade, e você está aí tentando culpar alguém. Para, reconhece e volta para o caminho. E volta para onde nunca deveria ter saído. O texto segue para nós e nos leva a um outro lugar. O jovem vem com uma perspectiva.
eu tenho uma estratégia. Não vou chegar, devia ser carioca, né? Vou enrolar meu pai. Não vou chegar lá dizendo, pai, voltei, né? Não dava. Pai, vou no sapatinho, como a gente diz no Rio. Foi na humildade. Pai, eu não sou digno de sequer ser chamado de teu filho. Coloca-me como um dos teus empregados. Coloca-me como um dos teus jornaleiros, em versões mais antigas. Na verdade, esse jovem sabia que havia violado princípios e valores do pai, sabia que havia pecado e havia ele mesmo desgraçado a sua vida, e ele volta. E é muito interessante porque no versículo 20 a narrativa muda. E ela passa a trazer um novo personagem. Abra sua Bíblia aí no versículo 20, ou acompanhe na tela. 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele põe em prática a estratégia, ele põe em prática, possivelmente daria certo, e aí ele vem, mas o texto já começa trazendo para nós uma informação nova, diferente, porque não é o filho que vai correndo pedir perdão ao pai. O texto dá a entender que o pai estava no portão, olhando, esperando, talvez na ponta do pé, na expectativa de que o filho voltasse. E eu imagino esse texto como o pai indo todos os dias ao portão. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele vai descobrir que aqui é o melhor lugar? Será que é hoje que ele vai descobrir que aquele dinheiro não era nada, que o que importa é a família, que o que importa é estar na casa do pai? Será que é hoje? E todos os dias o pai ia até o portão na expectativa do menino voltar. E o pai está aqui hoje na expectativa do jovem voltar para casa. E o pai está aqui olhando ardentemente no horizonte, esperando você chegar humilhado e quebrantado e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque a reação do pai é exatamente a mesma. Ele irá correr em sua direção, abraçar você, beijar você. Porque esse é o pai que nós temos. Porque esse é o amor do pai que nós temos. E porque é esse amor que Deus quer derramar sobre a tua vida. Nós vemos o menino voltando e o pai olhando e ele querendo argumentar e dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai meio que diz assim, é verdade, mas não cabe a você decidir isso, filho. Eu decido que você continua sendo filho. Tragam uma roupa, tragam um anel de autoridade, tragam uma sandália, deem um banho, vamos celebrar a volta daquele que havia morrido. Que amor é esse, irmãos? Que pai é esse que temos? Que alegria deve brotar do nosso coração de saber que o Senhor do universo nos ama nessa intensidade. Esse é o amor do Pai sobre você. Não há nenhum lugar, não há nenhuma pessoa que possa te amar dessa forma. O jovem volta e recebe do Pai uma expressão de amor. Aparentemente, a história está chegando ao final. E há esperança para aquele filho, porque há amor na casa do Pai, há perdão na casa do Pai. Mas é preciso haver da parte do filho reconhecimento, confissão e arrependimento. Porque quando reconhecemos nossos pecados e erros, os confessamos diante de Deus e buscamos fazer diferente, somos alvo desse amor incrível. A festa na casa do Pai, a celebração, a ressurreição daquele que estava morto, a vida nova nos braços do Pai. E aqui, aparentemente, acaba, mas não. Porque a história tem dois filhos. E a partir do versículo 28, o texto segue um outro caminho. Versículo 23, né, onde nós encerramos a leitura. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos celebrar, porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começam a festejar.
E aí a cena muda e a gente vai para o outro filho, mais velho, que estava no campo. E quando se aproxima da casa, começa a ouvir a música, começa a ouvir a festa, começa a ouvir a celebração e aquela dança e aquela alegria. E ele chama um dos empregados do pai e fala: o que está acontecendo aí? O que está rolando nessa festa que ninguém me chamou? E aí ele fala: olha, o seu irmão voltou. E o seu pai pegou o novilho cevado, pegou o novilho gordo, e sacrificou e fez um churrasco, e estão celebrando porque ele recebeu de volta são e salvo. E aí o texto, a partir do 28, diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Aqui, queridos, a gente tem um outro filho. Um filho sai de casa, pede a herança, sai de casa para viver como gostaria. O outro filho, ao retornar e ver todo esse cenário, olha para o irmão que volta e fala assim: mas como é possível? Depois de gastar todo o dinheiro, ele volta e o pai dá essa festa para ele? Mas como que pode? Isso não faz sentido. E essa conversa mostra para nós duas coisas. É que os dois filhos são rigorosamente iguais, só que um teve a coragem de ir embora, porque o interesse dos dois é o dinheiro. Porque o segundo filho, em momento algum, se preocupa com o irmão e fala: depois de terem gastado todo aquele dinheiro, você ainda vai dar mais dinheiro para ele, matando um novilho? Você nunca me deu um novilho para eu fazer uma festa. Mas para ele tem dinheiro. Os dois filhos estavam ausentes do pai, um longe de casa e o outro dentro de casa. Os dois filhos estavam ao lado de um pai extremamente amoroso, mas nenhum dos dois conseguia compreender e desfrutar do amor do pai. Esse outro filho representa imediatamente os fariseus que questionavam Jesus, representa exatamente aqueles que se levantavam e diziam: tu és um falso mestre. Esse outro filho representa cada um de nós que enxerga o serviço a Deus como um fardo, como um peso, e que muitas vezes no nosso coração até ficamos entristecidos quando algumas outras pessoas que nós julgamos serem inferiores a nós têm algum sucesso na vida. Esse filho somos nós. Esse filho é aquele que em todas as oportunidades faz questão de fazer menção ao pecado do irmão. Esse filho é o que faz questão de dizer que, não, eu sou filho de Deus, mas aquele não é meu irmão, não. Esse filho que fica em casa mostra para nós que quando nós consideramos o serviço a Deus um peso, quando nós tentamos nos justificar através de um discurso bonito, na verdade nós revelamos uma dureza de coração que nos impede de amar aqueles que nós consideramos indignos. E é interessante que em momento algum na história, alguém fala do pecado do jovem, só o seu irmão. O pai não lembra, os servos não lembram, o jovem não fala, mas o irmão fala. Dois irmãos perdidos, um fora de casa e um dentro de casa. Em outras palavras, queridos, e caminhando para o final, o texto mostra para nós que um filho sai para realizar os seus desejos e o outro fica, e por não ter a mesma coragem, fica com o coração cheio de frustração, de ira e de religiosidade. O filho mais velho não amava o pai. O filho mais velho obedecia o pai porque era conveniente. E ele também queria, no final, garantir a sua parte na herança. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos superiores, autossuficientes. E, curiosamente, lendo a parte final do texto, para nós irmos para a nossa conclusão. O filho se enche de ira, versículo 28, e decide não entrar. E o texto diz que o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor nunca me deu nada. E o pai diz para o filho: meu filho, você está sempre comigo. Você já tem tudo, você só não percebe. Tudo que é meu é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. E aqui o pai fala algo interessantíssimo. Porque o filho diz: este teu filho gastou com as meretrizes. E o pai diz para ele: nós temos que celebrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, o pai correu, saiu na direção do filho que havia ido embora, mas também saiu na direção do filho que estava em casa. Não importa o tipo de filho que você tem sido, o amor do pai é o mesmo. Essa parábola é a parábola do filho, mas na verdade o personagem principal é o pai. O foco da narrativa é o amor do pai. Muitas vezes nós estamos dentro da casa, mas nós também perdemos muitas coisas quando nos entrincheiramos em amargura, em ira, em frustrações, quando nos tornamos religiosos, críticos, julgadores.
porque nós perdemos a riqueza de compreender o amor do Pai. Porque a gente pode até não perder o recurso igual o filho mais novo, mas a gente perde a alegria de abraçar o irmão que volta. A gente perde a alegria de desfrutar de tudo que o Pai tinha disponibilizado. Aquele jovem estava sei lá quantos anos querendo um cordeiro, e o Pai disse para ele: filho, você já tinha tudo. Essa história fala sobre a reconstrução da identidade de dois filhos a partir de um amor extravagante de um pai. E o mesmo Pai, queridos, dessa história está aqui nessa noite e quer restaurar também a sua vida.